Oi, tudo bem? Eu sou o Lidias do canal Grimório Adaptado e hoje eu venho falar aqui sobre magia. Sempre se tratando no vídeo que eu fiz sobre oferendas, né, muito do que eu disse ali naquele vídeo são coisas que vieram a mim em muitos desses momentos inusitados, e eu venho complementar aqui hoje uma questão que também diz respeito a isso, que é com relação a um verso dos textos bíblicos, que é o Salmo 82, versos 6 e 7. E o verso do Salmo 82, o verso 6, ele diz: Ani amarti Elohim atem, uvne elion kolechem. Isso significa: eu declarei, eu disse, deuses, vocês todos são, e filhos do Altíssimo, todos vocês. E quando a gente vê essa palavra deuses, né, que é Elohim, que também é um termo, um epíteto empregado para se referir ao Criador do Universo, a gente vê esse termo ser empregado também nas Escrituras em várias ocasiões também com sentido de poderes, né? São seres que têm em suas mãos o poder de realizar alguma coisa. E nós, como seres humanos aqui no mundo da matéria, temos esse poder de realizar as coisas. Basta olhar em volta e ver o quanto o ser humano é capaz de modificar o entorno, o ambiente onde vive. Isso tudo é realização que o ser humano é capaz de fazer. Então, a gente vê aqui essa declaração sendo comprovada no nosso dia a dia, mas ela também tem os seus efeitos, as suas consequências, porque junto com essa capacidade de criar, de modificar a realidade, isso incorre, né, na lei de causa e efeito. Como eu disse no vídeo anterior sobre as oferendas, em que até foi questionado, né, de como eu fazia para lidar com consciências negativas, e eu respondi que eu não lido com consciências negativas, não diretamente. E por que eu disse não diretamente? Porque as nossas palavras, elas têm o poder de acessar as energias da existência e fazer com que algo aconteça. Quando nós dizemos palavras de negatividade, isso movimenta essas energias no sentido de que algo desse teor se manifeste. Da mesma forma, palavras positivas também vão fazer com que energias de teor positivo se manifestem. E às vezes você pode pensar, mas bastaria eu dizer então, vou ganhar na loteria, e ficar repetindo isso que nem um papagaio, como um mantra. Existem certas questões também, certas leis, né, que devem ser consideradas, e essas leis não vão ser quebradas. Existe uma questão de mérito. E quando a gente realiza magia, por exemplo, a magia salomônica, que é baseada na cultura judaica, que é baseada em Kabbalah, e é baseada em Kabbalah, querendo ou não, alguns que podem discordar disso, e eu digo isso por causa dos salmos, que são um conjunto de segulot que estão entranhados no meio da ritualística salomônica. A gente vê isso na clavícula de Salomão, ao longo das ritualísticas, né? Lógico, tem também ali alguns modelos de oração que o operador deve, né, declarar durante o processo litúrgico, que devem ser, de preferência, orações espontâneas, né? Para que não seja como algo simplesmente repetido, que não transmita sentimento nas palavras. Do contrário, isso não seria magia, porque a magia é algo que movimenta as energias, e o sentimento é uma energia que brota no ser humano, e essa energia que o ser humano emana com esse sentimento é capaz de promover essas modificações, né? Capaz de provocar reações. A sua palavra, uma palavra positiva, pode encorajar alguém a fazer algo de bom, pode encorajar alguém a ir à luta e vencer obstáculos. Da mesma forma que uma palavra negativa pode levar alguém a desanimar, a se ofender, a se entristecer. Então, as nossas palavras, as nossas palavras e atitudes são a expressão dos nossos sentimentos. E nós, como seres humanos, quando fazemos uso dessa energia, desse poder que nós emanamos, né, nós provocamos reações no entorno. Então, essas reações, elas podem ser positivas ou negativas.
E o próximo verso, que segue esse versículo, ele traz a consequência disso. E o próximo verso diz: Achen que Adam temutun, o reachad tesarim tipolo. Diz nesse verso que, mas como homem, você morrerá, e como um príncipe cairá. Então, o ser humano que traz essa capacidade, assim como Deus, de criar e fazer, modificar a realidade, né? Obviamente, o homem faz isso em um aspecto microcósmico. Ele incorre também na morte, porque o homem traz em sua dualidade um aspecto caótico que existe em Deus de forma harmônica. Existe um trecho em Isaías, no capítulo, se não me engano, 45, onde Deus diz que Ele forma a luz e cria as trevas, que Ele faz a paz e que Ele cria o mal. E ainda completa: eu, Hashem, faço tudo isso. E a gente vê nesse texto, né, muitas pessoas vão ler isso daí, aquele que não tem uma compreensão, né, mais ampla da realidade, pode interpretar isso de uma forma errônea e limitada dentro de seus conceitos incompletos. A gente pode interpretar esse texto como sendo relacionado a esse onde diz que nós somos deuses, por essa capacidade que nós temos, né, como semelhança do Criador, de criar a nossa realidade, e que a gente faz uso disso com as nossas palavras. E não seria isso magia, né? Como não seria magia? É dito até nos meios ocultistas, você vai encontrar alguns ocultistas falando isso nos vídeos. Olha como que é interessante, né? Um indivíduo que escreveu um livro há séculos atrás, milênios talvez, ele consegue colocar o seu sentimento ali no papel, no papiro, né? E chega até os nossos dias. Quando você lê aquele texto, você está decifrando os sentimentos de uma pessoa que viveu há séculos, há milênios. Como isso pode não ser magia? Ser capaz de transmitir uma mensagem que atravessa as eras e consegue atingir outras pessoas e causar modificações, né, na existência dessa pessoa. Isso é magia. Magia não é só o ato de invocar consciências espirituais. Na verdade, quando a sua palavra, ela movimenta as energias em outra pessoa, você está movimentando energias espirituais também. Então, de certa forma, não diz respeito somente ao ato de ritualística cerimonial. É isso que eu quis dizer. Então, esse verso que eu recitei por último aqui de Isaías dá o entendimento de que o homem, né, que traz essa semelhança com o Criador, essa imagem e semelhança, é capaz de realizar esses atos, e através dessa imagem e semelhança, ele acaba fazendo com que se manifeste na criação algo que tem uma relação com o Criador. Obviamente, né, como dito no versículo que segue aqui, o versículo 7, né, que é no Salmo 82, a gente tem a consequência da morte. Porque nós, como trazemos essa essência caótica em nossa dualidade, isso é uma consequência, né? Consequência, alguns dirão do pecado, eu digo que é uma consequência da decisão de andar segundo o próprio entendimento. Uma vez que o ser humano carrega essa capacidade de andar com os próprios pés e se desligar do Criador, né, ele se vê nesse aspecto material, né, imerso nessa materialidade que é como um abismo que, de certa forma, dificulta a percepção da espiritualidade, porque faz com que a gente tenha a ideia de que a realidade é só isso que nós vivemos. Muitos vão ver que a realidade ela tem um poder tão forte de ocultação do plano espiritual que leva muitas pessoas ao ceticismo, né, e ao ateísmo. E quando a gente vê, por exemplo, nesse verso onde diz que Deus ele forma a luz e cria as trevas, a gente vê que, por exemplo, a palavra usada é Yotzer Or, o Vore Rocher, né? Então, Yotzer é o verbo formar. Ele é também usado, por exemplo, quando tem
trechos nos textos onde se diz que um oleiro forma com um vaso de barro, né? Então forma a luz, essa luz divina, que é a manifestação de Deus. Ele forma essa luz, ele forma o bem. Ele dá forma de diversas maneiras, em vários tons, em várias nuances, em várias manifestações diferentes desse bem, de uma forma plural. Mas ele também cria as trevas, e as trevas é esse aspecto negativo que faz essa separação, porque nós temos em nós essa condição que não é compatível com a condição divina. Então, por isso, o ato teúrgico que está inserido na magia salomônica tem esse propósito de buscar fazer uma aproximação desse aspecto de pureza divina, para que o homem não seja sugado pela energia caótica negativa com a qual ele entra em contato, pelo menos ali no que diz nos textos, né, da clavícula de Salomão, que mostra claramente que se trata de um objetivo do operador de se relacionar com energias essencialmente negativas. Então eu, por escolha própria, por opção, né, pelo aprendizado que eu abstraí dos textos, que muitos podem entender como mito, eu entendo como lições, independente se é mito ou não. Eu entendo nos textos que Salomão ali, que é retratado como um personagem que trazia uma grande clareza de entendimento acerca da existência, e nem por isso ele deixou de ser contaminado por essas trevas que todos nós trazemos em nossa essência. E quem sou eu para sequer, né, chegar ao ponto de ter um mínimo da sabedoria de Salomão, desse personagem, né? Então aquele que se lança na magia com muita ousadia para lidar com essas consciências, primeiro ele deve saber. O primeiro pilar da magia é saber. O segundo é ousar. E o que muita gente faz é justamente o contrário. A gente vê muita gente que não entende bem o que está fazendo, está carregado de dúvidas, e se lança na prática de magia diretamente no ousar, pulando o primeiro pilar, que é o saber. Primeiro é necessário conhecer. E a gente vê isso nesse próprio texto das Escrituras de Isaías, porque quando diz ali a palavra Yotzer e a palavra Or, pela gematria, se a gente chegar ao cálculo dessas palavras e fizer a redução, ambas vão chegar no valor de 9. Então a formação dessa luz divina que faz com que o bem seja manifesto no mundo pelas mãos do artífice divino, ela vem pelo entendimento que é o nosso ego, que é o fundamento do nosso ser. Por outro lado, né, quando diz que cria as trevas, a palavra uvorê, né? A palavra não é uma palavra, é i, crio, né? V, pronuncia como u nesse caso, a letra vav, né? O vorê é criar, então crio, rocher é as trevas, então a gematria de uvorê é 8, então faz, assim, a redução chega a 8, a gente faz uma alusão à céfira de Rod, que é a da comunicação e do aprendizado. E essa comunicação que vem pelo aprendizado nos leva à capacidade de verbalizar, à capacidade de alcançar as demais virtudes divinas para o nosso desenvolvimento. Mas da mesma forma como nós trazemos essa essência caótica, a gente tem a capacidade de fazer um mau uso, né, dessa virtude e, em vez de um desenvolvimento, a gente ser levado, né, a uma involução, né, como uma forma de autossabotagem. E Rocher, que é a palavra que se traduz como trevas, pela redução a gente chega gematricamente ao valor 4, que é Da'at, que é esse conhecimento que está tão profundo, né, que a gente tem que atravessar a matéria através do nosso intelecto, do nosso entendimento, dessa constituição subjetiva do nosso ser, para poder alcançar aquilo que está além desse abismo da matéria. E esse conhecimento tão profundo, né, que nos faz alcançar Hormá e Biná, que é o conhecimento e o entendimento que vem do alto, né, que vem das esferas superiores, é algo que eu entendo que deve ser buscado para que o indivíduo, durante esse processo de aprendizagem,
ele seja capacitado a lidar com energias que ele desconhece. E essas energias que são essencialmente aquilo que faz parte de algo que está relacionado à sua essência negativa, nessa sua dualidade, se ela é fortalecida, eu entendo que isso está relacionado ao que diz no verso, quando diz que o homem, né, vai morrer apesar de ter essa natureza espiritual elevada e divina, e como um ser humano vai cair, porque o indivíduo está fadado, né, quando se lança sem esse saber, ele está fadado a ser subjugado por essas energias, ainda que seja com boa intenção, porque a boa intenção, ela deve se vestir desse conhecimento e desse entendimento para que se alcance, então, uma realização positiva com esse propósito. E essa é a mensagem que eu trago aqui hoje. Estude primeiro para que você não se veja influenciado pelas energias com as quais você entende hoje que serão aquelas que vão te trazer completude. Porque as energias negativas estão relacionadas com aquilo que aparentam trazer satisfação, mas essa satisfação é transitória porque ela diz respeito a esse aspecto material. E tudo que a gente conquista, logo a gente enjoa, porque é transitório, assim como essa natureza material. Entretanto, aquilo que é espiritual e elevado é algo que sacia plenamente e é o que verdadeiramente traz a completude. Eu fico por aqui, a gente se vê. Até mais.